Como nutrir a autoestima do meu filho, da minha criança, do meu adolescente? Eu que começo a dizer que a autoestima nós começamos a nutri-la desde que a criança nasce. Não é só quando ela começa a ficar criança, nem só quando fica adolescente, é algo que nós estamos trabalhando desde o início, desde que o bebê nasce, não é? E é algo que nós vamos nutrindo todos os dias um bocadinho. Porque uma autoestima saudável é como se fosse a proteção delas para a sociedade, para o contacto com os outros. Quando elas têm uma autoestima boa, uma autoestima saudável, elas conseguem se proteger, não é? E conseguem se defender da sociedade, não é? Do contexto social. Então é muito importante a nutrição da autoestima. E nós pais, às vezes, sem querer, não estou a dizer que fazemos isso de propósito, mas sem querer, nós vamos, em vez de estarmos a nutrir uma autoestima saudável, estamos quebrar, a ir quebrando aos poucos a autoestima que as crianças já nascem que as crianças já nascem. As crianças já nascem com uma autoestima intacta. E nós pais, é que muitas vezes, pais, adultos, é que muitas vezes vamos retirando esses bocadinhos que já vêm com ela, não é? E em vez de nutrirmos para fazermos crescer e florescer e ter uma autoestima saudável na adolescência e depois na vida adulta, nós, sem querer, vamos destruindo a sua autoestima. Então existem aqui 5 pilares muito importantes para nós termos na nossa mente ao querermos nutrir a autoestima dos nossos filhos. Então esses pilares são: começamos pelo amor incondicional. Amor sem condições. Tenham boas notas, tenham más notas, tenham o cabelo penteado, tenham o cabelo despenteado, tenham borbulhas na cara, não tenham borbulha, ou seja, tudo o que nós possamos imaginar, seja de que forma forem, nós os amamos. Nós amamos os nossos filhos incondicionalmente. Inclusive, que há mães, não é, que os filhos cometem crimes gravíssimos, não é? E elas continuam a amar os filhos, elas não conseguem deixar de amar os filhos. É um amor incondicional, um amor sem condições. E nós todas sentimos isto. O que acontece é que nós não demonstramos isto. Nós muitas vezes mostramos que o nosso amor sim tem condições. Só te amo se tu te portares bem. É isto que eles sentem quando nós os colocamos de castigo, quando nós aplicamos agressões físicas mesmo, ou quando nós gritamos com eles, ou quando nós os chamamos a atenção constantemente. Nós muitas vezes estamos a dizer-lhes sem querer que nós só os amamos quando eles se portam bem, porque quando eles se portam mal, nós já não os amamos tanto assim. Então, isto vai destruindo aos poucos a autoestima deles. Então vamos mostrar este amor incondicional. Não é fácil, não é? Não é fácil porque eu acredito que todas nós sentimos este amor incondicional, nós todas amamos os nossos filhos acima de tudo, não é? Mas, de facto, nós temos que lhes mostrar isto, eles têm que sentir isto, porque não interessa o que tu sentes, interessa sim também o que o outro sente e como o outro percepciona aquilo que tu sentes. Não é só dizeres e não demonstrares esse amor. Depois outro que é a aceitação. Outro foco, outro pilar da autoestima saudável é a aceitação. Aceitar o teu filho como ele é. Nós todos, quando estamos grávidas, nós mães, não é? E os pais também, mas as mães, idealizamos um bebê de uma certa maneira, não é? Com o cabelo igual ao do pai, com o nariz igual ao da mãe. Nós idealizamos um ser, não é? E, e depois, a maioria das vezes, nasce aceitamos aquele bebê como ele é, aceitamos-o como ele é. Mas o que é que acontece quando o nosso filho começa a crescer, né? Nós começamos a demonstrar que não o aceitamos assim tão bem, não é? Quando ele faz tem certos comportamentos desafiadores, ou quando tem quando as notas não são tão boas, ou quando eles tomam atitudes que vão contra os nossos valores e contra a nossa opinião, ou quando eles se posicionam de uma certa forma diante de algo que nós somos contra, e nós acabamos por demonstrar que não os aceitamos assim como eles são, não é? E isto acaba por destruir a autoestima, porque se nem a minha mãe e o meu pai me aceitam como eu sou, como é que lá fora alguém me vai aceitar assim? Então eu estou errado, eu sou errado, e então eu preciso de mudar. E quando as crianças não se sentem aceites, elas tendem a desconectar-se da sua essência interior, e então acabam por destruir a autoestima, acabam por se anular
a si próprios para poder caber no mundo e para poder serem aceitos no mundo dos pais. Terceiro, presença. Presença também é fundamental para a autoestima dos nossos filhos, nós estarmos presentes. E não é, claro que é impossível nós estarmos 24 horas sobre 24 horas com os nossos filhos. Isso era nos tempos antigos, em que as pessoas viviam nas cavernas, em que isso acontecia. Hoje em dia não é possível, as mães têm que trabalhar, os pais têm que trabalhar, os filhos têm que ir à escola e não é possível nós estarmos 24 horas com os nossos filhos. Mas sim, é possível nós tirarmos pelo menos 1 hora, 30 minutos, 15 minutos do nosso dia para estarmos com eles, presentes com eles, envolver-nos com as coisas deles, preocupar-nos com as coisas deles, ouvi-los. Muitas vezes, às vezes os pais reclamam, não é? Que as crianças ficam à noite, é que elas querem contar tudo, eu quero adormecer e ela quer contar tudo o que aconteceu na escola. Porquê? Porque ela não teve aquele momento de presença contigo e ela tem necessidade de ter esse momento. Então aproveita a hora de dormir, a hora em que tu estás ali finalmente disponível para ela e ela vai poder te contar tudo o que ela vivenciou no dia. Então, importante mesmo que tu tires pelo menos 15 minutos do teu dia para estares olho no olho com o teu filho. Quantas vezes tu estás olho no olho com o teu filho? Que se somares todo o tempo que tu tiveste desde que ele nasceu até hoje, quanto tempo tu estiveste de facto com o teu filho, olho no olho, presente ali mesmo, só para ele? Se calhar nós tivemos muito pouco, não é? Então é importante aqui nós começarmos a refletir e alterarmos os nossos comportamentos, porque para trás nós não podemos fazer nada de diferente, não podemos alterar uma vírgula sequer, mas para a frente nós podemos fazer um novo caminho, trilhar um novo caminho e sim podemos ajudar o nosso filho a restaurar a sua autoestima. É possível sim restaurar a autoestima. Outra coisa é o reconhecimento. Quantas vezes nós reconhecemos os nossos filhos, não é? Nós muitas vezes dizemos, não é mais que a tua obrigação. Eu ouvi esta palavra muitas vezes. E digo-vos também, já repeti esta frase muitas vezes, infelizmente. Mas não é mais que a obrigação deles, eles terem boas notas. É de facto um efeito a ser reconhecido, não é? Porque quantas crianças não têm boas notas, por exemplo, não é? Ou quantas crianças não colaboram nas tarefas da casa e eles colaboram bem ou mal, ou fazer menos bem, mas colaboram. Então vamos reconhecer, né? Muito bem, pelo seu esforço, estás de parabéns, esforçaste bastante, estou muito contente, vejo que o teu esforço, a tua evolução é cada vez maior, sempre numa de encorajar, sempre numa de puxar para evoluir cada vez mais e mais. E depois a confiança, não é? Mostrar que nós confiamos nos nossos filhos. Às vezes nós temos dificuldade em confiar neles por causa de tudo o que nós ouvimos da sociedade, das coisas que nós ouvimos na internet, das coisas que nós vemos na televisão e tudo mais, nós ficamos assustados e nós não conseguimos confiar. Mas se nós ensinarmos os valores certos aos nossos filhos, se nós lhes passarmos tudo aquilo e se formos um exemplo para eles, eu acredito plenamente que nós podemos confiar nos nossos filhos, porque temos que confiar naquilo que nós também lhes temos ensinado. E se nós lhes ensinarmos coisas boas e se nós os nutrirmos com coisas boas, se nós os nutrimos com sentimentos bons, com amor, com gratidão, com generosidade, com compaixão, com empatia. Se nós os nutrimos todos os dias com essas coisas, nós temos que confiar que todas essas coisas estão dentro deles e que essas coisas todas vão florescer na altura certa e quando eles precisarem de ter essas ferramentas que nós lhes entregamos, eles vão conseguir utilizá-las e conseguir sair de situações difíceis. É? Então temos que confiar e demonstrar essa confiança a eles. Podemos sim dizer-lhes, olha, estou insegura com a situação, não é? Tu ires agora para fora para passar uma semana de férias com os amigos, estou um bocadinho insegura, sinto-me insegura por causa da sociedade, porque não conheço bem as pessoas onde tu vais estar, não conheço o sítio, mas eu confio em ti, confio naquilo que eu tenho entregue a ti, confio no exemplo que tenho-te dado. E filho, se precisares, seja a que horas for, eu vou-te buscar. E nós estamos ali disponíveis e nós mostramos esta confiança e isto faz aumentar a autoestima deles exponencialmente. Quando eles se sentem que nós confiamos neles, quando eles se sentem aceites por nós, quando eles se sentem reconhecidos, quando nós estamos presentes, seja a que horas for, seja em que momento for, seja para o que for, e quando eles sentem que nós os amamos incondicionalmente, a sua autoestima floresce. E isto começa desde que nascem
não é? Que eles já vêm com a autoestima ali intacta, porque eles não sabem que têm defeitos. Nós humanos é que, os humanos, quer dizer, nós mães e pais, é que às vezes queremos consertar eles, mas eles já nascem perfeitos, não é? Nós temos é que explorar todo o seu potencial, deixar que todo o seu potencial venha ao de cima e seja explorado. E ir nutrindo a sua autoestima de dia a dia. E quando chegar à adolescência, que é aquela fase difícil, se as crianças tiverem uma autoestima saudável, eu tenho a certeza, eu não acredito, eu tenho a certeza porque vivo isso, eu tenho a certeza que a adolescência vai ser muito, mas muito mais fácil para eles e para nós pais. Então era isto que eu vos queria entregar hoje, neste feriado, neste dia 15 de agosto. Aproveitem este dia para estar presentes com os vossos filhos e para nutrir a autoestima deles. Beijinhos.